Eu me chamo Vera Lúcia Pereira. Terei o prazer de falar a vocês sobre a arte do piano e de uma de suas mais tradicionais escolas, a Piano School, cujas tradições remontam ao romantismo e ao classicismo e que tiveram nesta última metade de século como seus mentores Cláudio Arrau e seu principal assistente, Rafael de Silva. Apresentaremos a vocês 4 pianistas, sendo que 3 deles foram discípulos da Piano School, recebendo orientação de Cláudio Arrau e Rafael de Silva. Iniciamos falando sobre o pianista Luiz Tomaszek, falecido em 1978, a quem este vídeo é dedicado e que foi considerado por Cláudio Arrau como um pianista de quem ele esperava o máximo. Após 3 anos de estudos intensivos com o próprio Arrau em Nova York, Tomaszek preparava-se exaustivamente para sua primeira tour mundial, que o levaria ao conhecimento do público da Europa e Estados Unidos, quando foi acometido de gravíssima doença que paralisou todos os membros de seu corpo. Aos 21 anos de idade, o jovem pianista deveria se apresentar em alguns dos mais importantes centros do mundo e como solista de grandes orquestras, como a Orquestra Filarmônica de Londres, sob a regência de Carlo Maria Giulini e com muitos outros regentes e orquestras famosas. Temos plena convicção de que o jovem e genial pianista teria maravilhado o mundo com sua envolvente interpretação e sua técnica portentosa, e colocaria novos acentos nas concepções de interpretação hoje existentes. Luiz Tomaszek faleceu aos 28 anos de idade, após 7 anos de tratamentos intensivos. O pianista Noel Nascimento Filho, original da mesma cidade natal de Luiz Tomaszek, Curitiba, foi orientado a partir dos 17 anos por Tomaszek, após o adoecimento do jovem gênio do piano, estudando intensivamente com ele por 3 anos. Assim, Luiz Tomaszek transferiu grande parte de seus conhecimentos e de suas experiências musicais para seu amigo, que a partir dos 17 anos desenvolveu uma sólida base técnica e musical que o possibilitou levar adiante o que Luiz aprendera com Arrau. Após o falecimento de Luiz Tomaszek, Noel Nascimento seguiu para a Alemanha, onde residia Rafael de Silva, passando a ser orientado por ele e pelo próprio Arrau, quando este ia se apresentar em tour naquele país. Entre 1979 e 1984, recebeu classes de Arrau e esteve com frequência em contato com o mestre. O entrevistaremos sobre diversos aspectos técnicos e interpretativos.
Wolfgang Leibniz. É de origem alemã, da então Alemanha Oriental, e teve seus estudos concluídos em Berlim Oriental, como performing artist, vindo a residir na Alemanha Ocidental. No início dos anos 60, tornou-se aluno de Cláudio Arrau, de quem é um dos últimos discípulos remanescentes. Suas atuações em diversos países, assim como produções radiofônicas e atuações nas televisões, o têm levado ao conhecimento de um numeroso público e lhe valeram também o prêmio Günter Kling por méritos artísticos. Temos seu depoimento e execuções suas ao piano. Convidamos também o pianista Luiz Carlos de Moura Castro, professor da Hart School em Connecticut, Estados Unidos, e chefe da Escola de Música Juan Pedro Carreiro, em Barcelona, e perguntamos sobre o exemplo e influência de Cláudio Arrau sobre aqueles pianistas não diretamente ligados a este mestre, mas que muito o admiram e nele veem uma das grandes expressões da música de todos os tempos, como intérprete e pianista. Ao encerrarmos, quero comunicar aos interessados em adquirir este vídeo que observem o endereço indicado nas legendas finais. Noel, como você se vê e se insere no contexto dos discípulos da Piano School de Cláudio Arrau e Rafael de Silva? Primeiramente, eu preciso dizer que fui introduzido nesta constelação da arte do piano pelo pianista Luiz Tomaszek, no Brasil, tendo estudado com ele por quase 3 anos, entre 1975 e 1978. Eu fui para a Europa, para a Alemanha, após seu falecimento, em 1979, para encontrar Rafael de Silva, que foi assistente de Arrau por quase 40 anos, e que passara a viver em Munique naquela época. Então você conheceu Cláudio Arrau em Munique? Sim. Foi em maio de 1979, quando Arrau foi a Munique para se apresentar com a Filarmônica de Munique e tocou por 2 vezes o concerto em Ré menor de Brahms para piano e orquestra. E você se lembra de quem foi o regente? Não. Mas lembro que ele, Arrau, me disse que não havia gostado muito desse regente. Agora, por certo, você deve se lembrar bem da primeira vez que você tocou para Arrau. Como foi? Foi após esses 2 concertos. O encontro foi em um apartamento próximo ao rio Isa e havia lá outros alunos e amigos de Arrau e de Silva, como o pianista francês Cyril Rouvet, que foi de Paris e teve uma aula sobre a sonata Opus 5 de Brahms, antes de mim. Depois disso eu toquei a sonata Opus 2 de Brahms para ele, e as pessoas presentes ficaram muito admiradas que ele me ouviu tocar a obra inteira sem me interromper. E o que ele falou para você nesse primeiro encontro? Ele ficou bastante surpreso
que eu já conhecia muitas coisas que ele vinha ensinando aos seus discípulos, sem ter tido ainda uma aula com ele, apenas umas duas com Rafael. Tudo vinha de Tomaszek, a quem devo quase tudo que tive a possibilidade de desenvolver na minha vida no universo da música. Você teve vários encontros com Cláudio Arrau. Qual foi para você o mais importante? Foi quando toquei para ele a sonata em si menor de Liszt. Eu ainda não havia compreendido a obra e o seu conteúdo filosófico. E o que ele lhe falou sobre essa sonata? Primeiro, falou a respeito dos caracteres dramáticos da tragédia de Fausto que ela contém. São elementos figurativos dessa dramaturgia. Ela descreve Fausto, Gretchen, Mefisto e o Todo-Poderoso. Falou sobre a interpretação e tive de repetir algumas passagens várias vezes. Foi fácil de perceber que o aspecto interpretativo era para ele muito mais importante do que o técnico e que a técnica nada mais era para ele do que um meio, quando já se tem esse domínio. Um bom exemplo a ser lembrado é o da passagem das oitavas descendentes, que não devem ser tocadas ritmicamente de forma igual e que devem ser vistas como algo que está despencando a um abismo. Assim, se tocá-las de início de forma algo mais hesitante, acelerando-se gradativamente para a parte do meio e novamente segurando no final. Tudo isso dentro de um grande equilíbrio, evidentemente. É um episódio. O que se segue é o Todo-Poderoso, onipotente, em acordes de uma grandiosidade incomparável. Vê-se, pois, como pode ser envolvente a interpretação quando se compreende o conteúdo de uma obra musical ou o que ela pode representar. Também é importante se compreender que nem toda obra musical tem esse caráter dramatúrgico e que uma boa interpretação exige compenetração e absorção em todos os sentidos. O intérprete deve tentar se colocar no lugar do próprio compositor e procurar descobrir seus motivos, pensamentos, sentimentos, as motivações e as aspirações do compositor. Isso não é fácil.
uma eterna busca. E é o que faz com que a arte e a música sempre se renovem. Noel, eu gostaria de entrar agora nesse aspecto da técnica, né? Vamos nos aprofundar um pouco sobre isso e eu quero que você conte o que a Raul lhe ensinou sobre técnica. É muito importante dizer que o nome Piano School foi escolhido por Arral e seu assistente Rafael de Silva para aquela associação formada entre eles com o objetivo de orientar pianistas do mundo inteiro. Eu fui um dos últimos alunos da última fase desta associação quando Rafael faleceu. Algumas das escolas tradicionais de piano em todo o mundo iniciam a formação de seus alunos participando de alguns princípios que provêm ainda da técnica de execução do clavicêmbalo e do spineto, que são predecessores do pianoforte. A execução deles exigia do intérprete uma postura mais rígida das mãos, dos braços e do corpo. Mesmo com o aparecimento do pianoforte, essas ideias foram levadas adiante e persistem até hoje, sendo utilizadas pela maioria dos pianistas e professores de piano no mundo inteiro. Uma transformação nesses conceitos ocorreu com Franz Liszt, compositor considerado também o maior virtuoso do piano em todos os tempos. Franz Liszt inovou e modificou os conceitos de execução e de técnica pianística, tornando as ideias anteriores superadas e ultrapassadas. Os novos conceitos foram transmitidos e assimilados por alguns de seus discípulos, entre eles Eugen d'Albert, Emil von Sauer, Teresa Carreño, pianista venezuelana, Viana da Mota, pianista português, e Martin Krause, este o único responsável pela formação de Cláudio Arral, considerado por muitos o maior pianista deste século. Da mesma forma, Arral transmitiu esses conhecimentos técnicos e interpretativos a seus discípulos, dentre eles devo citar Louis Tomaszek, Philipp Lorenz, Wolfgang Leibniz, e aqueles que estiveram em contato com a Piano School de Nova York, fundada por Arral e seu assistente Rafael de Silva. E quais são os princípios técnicos da Piano School e o que a diferencia das outras escolas? Os novos conceitos de técnica começam com a transformação da ideia de que há qualquer tipo de ideia preconcebida, imutável, na posição das mãos e dos braços e na postura do corpo. Todas as juntas dos dedos, dos punhos, cotovelos e ombros, assim como os músculos do corpo, devem ser aproveitados como um todo, com o maior relaxamento e equilíbrio possível. Todos nós sabemos que a maioria das escolas, ou talvez a totalidade das outras escolas pianísticas, preceituam, né, um tipo de técnica que usa a forma de mão. Como a Raul via isso e você, particularmente, o que pensa sobre isto? Certamente que há alguma tensão em todo tipo de relaxamento muscular que se possa intencionar ao tocar piano. Mas quando, mesmo assim, se tenciona utilizar os músculos, o que fazemos ao tocar piano, uma das ideias que deixamos de lado é o conceito de forma de mão, o que, na nossa maneira de entender, equivale a se ensinar a alguém a caminhar sem dobrar os joelhos, por exemplo. Não deixar as juntas dos punhos, dos cotovelos, dos dedos e até dos ombros
é o mesmo que andar sem dobrar os tornozelos e os joelhos. Assim, não prendemos os cotovelos junto ao tórax como se estivessem guardados nele. E todas elas têm essas juntas tão tensas e atrofiadas que não conseguem mais descobri-las. Existem os movimentos básicos fundamentais. Este é o início. Partindo do princípio que não há nenhuma posição absolutamente estática de qualquer parte do corpo, e principalmente do tórax, ombros, cotovelos, pulsos e das juntas dos dedos, sentados, nós descobrimos a movimentação natural dos braços, aqui, a partir dos cotovelos e da parte superior dos braços. Mexemos os cotovelos para dentro e para fora, com as mãos absolutamente repousadas sobre as pernas, de maneira bem relaxada. Utilizamos este movimento para levar as mãos ao piano. Soltar o peso no teclado que nós necessitamos. No acorde, os dedos não se afastam do teclado e o impulso vem da parte posterior do braço, que faz com que tudo funcione como um molejo, transformando o instrumento em uma extensão do nosso corpo. Nós deixamos de lado o movimento perpendicular, tão utilizado, do antebraço, despencando como um pedaço de madeira sobre o piano. O que gera uma sonoridade extremamente agressiva e batida, e que parece vir de uma postura que trata o piano como uma coisa distante, a ser dominada e espancada. Noel, existe então uma estrutura básica funcional ou um sistema? Você pode nos explicar em que ele consiste? E começa com a caída de peso, em inglês weight dropping. O braço é considerado como um todo. A ponta dos dedos não deve se afastar do teclado. E os dedos e a mão devem se adaptar à posição do braço. Em se levantando os braços, deve-se deixar que todo o seu peso caia sobre as teclas. A caída deve ser relaxada e não se deve paralisar a reação. Em seguida, nós temos o push-up, que é o impulso ascendente do braço. O braço ele cai e ele tem a possibilidade de retorno. Em se deixando o braço caído, em posição relaxada e estando os dedos colocados sobre as teclas, usa-se um vigoroso movimento para cima. Isso é geralmente usado em sforzatos, como no quarto movimento da Sonata Opus 31, número 3, de Ludwig van Beethoven. Depois nós temos o deslocamento de peso, em que
Os dedos, da mesma maneira, não devem deixar as teclas e nem devem fazer qualquer tipo de movimento de articulação deste tipo. Usa-se apenas o movimento do braço para se deslocar o seu peso sobre o teclado. Ou seja,